Meu nome é Juscelino Kubitschek de Oliveira, mais conhecido como JK, o presidente Bossa Nova. Nasci em Diamantina, Minas Gerais, em 12 de setembro de 1902. Quando cheguei ao mundo, as camadas populares da época estavam muito revoltosas. Desde 1900, lá no Nordeste, os cangaceiros estavam unidos em bandos lutando contra a política, praticando o cangaço independente. No Rio de Janeiro, estava passando um plano de higienização e modernização e expulsando os moradores das grandes centros para os morros, as favelas. Tá vendo? Nasci no fervo predestinado à política. Eu sou o cara. Bem, ao contrário do que vocês devem estar pensando aí, eu nem sempre fui um político. Quando eu era rapazinho, estudei em seminário e trabalhei nos Correios antes de ir para Belo Horizonte, onde estudei pacas e me formei em medicina. Para minha família, eu era um orgulho de menino. Até virei doutor, mas como médico, fui para o fronte durante a Revolução Constitucionalista. Ah, mas depois eu também fiz especialização em urologia em Paris. Porém, eu descobri que ser médico não era muito a minha praia. Também, lá em Minas tem praia tem, era mais fácil dizer que ser médico não era exatamente o meu pão de queijo. Mas o tempo passa e em 34 sou eleito deputado federal. Mas meu mandato vai pro ralo depois do golpe de Estado novo getulista. Em 1940 sou nomeado prefeito de Belo Horizonte, mas em 45 largo de vez a medicina, mas também sou destituído do cargo de prefeito de Belo Horizonte. Daí, já deu para ver que meu futuro na política iria ser brilhante. Inspirado pelo meu grande padrinho, Grande Valadares, em 1950 fui eleito governador de Minas Gerais. Com o suicídio de Getúlio Vargas em 1954, eu fui eleito presidente da República em uma chapa que havia como vice João Goulart, ou Jango. Contudo, só porque não alcancei mais de 50% dos votos, os meus adversários quiseram puxar o meu tapete. O que eles não contavam é que na política é sempre bom manter grandes amigos, e eu fiz os meus. Entre eles, o general Lott, que através das Forças Armadas garantiu minha posse definitiva em 1956. Vale lembrar que havia cheiro de conspiração no ar, e a entrada das três armas desse cenário tinha um propósito: frear o suposto avanço do comunismo na época. Depois de toda essa crise, eu consegui, no dia 31 de janeiro de 1956, assumir oficialmente o cargo de presidente da República. Bem, assim que tomei posse na minha primeira reunião de ministério em fevereiro de 1956, eu expus meu plano de governo, o Plano de Metas. Instituí o Conselho Nacional de Desenvolvimento. Era um órgão diretamente subordinado à presidência da República. Não sei se vocês sabem, mas eu precisava de muito, mas muito dinheiro mesmo. Só que isso não me intimidava. Mesmo com a alta inflação e a instabilidade econômica, meu ministro da Fazenda adotou uma estratégia. Era impedir que as oscilações da economia comprometessem meus planos como chefe da nação. Em um estilo otimista e arrojado, meu plano de metas previa investimentos públicos em 5 grandes áreas: energia, transporte, indústria, alimentação e educação. As fábricas multinacionais foram atraídas em peso para produzir aqui no Brasil bens de consumo. Agora, o Brasil iria progredir 50 anos em 5. Para construir o país do jeitinho que eu desejava e para fortalecer o setor industrial, investi todas as fichas na indústria de base, nos transportes, na agricultura e no fornecimento de energia. Acreditava que o progresso viria, dentre outras maneiras, com a realização do sonho do carro próprio. Até então, era artigo de luxo no Brasil. A maioria da população ora estava apertada nos bondes, ora nos ônibus desconfortáveis, e com isso fiz altos investimentos no transporte individual, barateando automóveis e estimulando sua produção em massa, por todo o território nacional. Além disso, fiz grandes investimentos na malha rodoviária brasileira, e com isso as indústrias de petróleo e a própria Petrobras começaram a crescer ainda mais. Sob o meu governo, o país se transformou em um grande canteiro de obras. A nação respirava crescimento e mudança. E em meio a essas transformações, eu construo Brasília.
a menina dos meus olhos, a nova capital federal. Em 42 meses, ergui a cidade no meio do nada, inaugurando-a em 21 de abril de 1960. Projeto de Niemeyer, Brasília nasce sob o suor de muitos trabalhadores. Foi necessário que milhares de pessoas humildes e desconhecidas vindas de vários cantos do país trabalhassem duro para a finalização da URB. Essas pessoas são chamadas de candangos e ocuparam a periferia da capital, enfrentando baixos salários, turnos que se revezavam de sol a sol e sem contato com parentes ou amigos. Um ano após a inauguração de Brasília, tentei eleger como meu sucessor o Marechal Lott. Só que ele não conseguiu se eleger e o vitorioso acabou sendo Jânio Quadros. Para Jânio deixei uma grande pompa. Ele assumiu o governo em meio à inflação e uma enorme dívida externa brasileira, que era próprio fruto do meu plano desenvolvimentista. Porque afinal, tudo tem seu preço. E Jânio iria ter que assumir a presidência descascando um grande abacaxi. Bem, esse foi meu Draw My Life. Se você curtiu, dá um joinha aí embaixo, porque agora eu vou indo tomar um whisky e curtir um João Gilberto.